Ontem, em mais uma cerimônia concorrida, a Simone Tebet, que apoiou Lula no segundo turno da eleição, tomou posse no Ministério do Planejamento, minimizou divergências com Fernando Haddad da Fazenda e disse ter sido surpreendida pelo convite para ocupar essa pasta. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Simone Tebet defendeu a inclusão social e reforçou que os mais pobres terão prioridade no orçamento. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. Disse ainda que qualquer política vai ser feita com responsabilidade fiscal. O cobertor, senhoras e senhores, é curto. Não temos margem para desperdícios ou erros. Definidas as prioridades por cada ministério, caberá ao planejamento, em decisão técnica e política com as demais pastas econômicas e com o presidente Lula, o papel de enquadrá-las dentro das possibilidades orçamentárias. Não há política social sustentável sem uma política fiscal responsável. Seremos responsáveis com os gastos públicos. Esse discurso foi muito bem recebido ontem pelo tal do mercado, mas mais do que isso, né? Entidades produtivas, o setor produtivo do Brasil, CNI se manifestou. Aliás, não só como o discurso de Simone Tebet, o de Geraldo Alckmin também no desenvolvimento, indústria, comércio e serviços. Os dois se manifestaram, inclusive, a favor da reforma tributária, falaram da urgência que é a aprovação da reforma tributária, disseram que vão trabalhar para o equilíbrio das contas públicas. Simone Tebet ontem, a gente ouviu aí, falou do cobertor curto, que é uma realidade, não há, portanto, margem para desperdício ou erro. Falou em dedicação à implementação de políticas públicas necessárias, mas dentro da realidade do orçamento. Então, gastos públicos com racionalidade, com simplificação e justiça tributária, e anunciou tirar do papel o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, tratando as regiões nas suas diferenças e nas suas potencialidades, eliminando o desperdício que representam as obras paradas. Falou de orçamento transparente e que garanta segurança jurídica, segurança socioambiental e previsibilidade. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, essa posição está alinhada com o que o país precisa. Precisa dessa reforma tributária para desonerar setores que pagam muito e criar um equilíbrio maior dentro de todos os setores econômicos e também, por outro lado, desonerando a produção e você tendo pagamento de imposto do valor agregado no consumo. Para o presidente do Banco Central, no primeiro governo Lula, Henrique Meirelles, é sim possível compromisso social com equilíbrio nas contas. Segundo ele, o governo Lula deveria repetir na economia a mesma fórmula do primeiro mandato do presidente. Só que o ex-ministro vê uma espécie de flerte aí com um caminho diferente do aumento de gastos, de despesas, como aconteceu, aliás, no governo Dilma Rousseff. Henrique Meirelles ainda rebateu a afirmação de Lula de que teto de gastos é uma estupidez. Que gera emprego, renda, etc., não é o governo gastando o que não pode. É exatamente o contrário. Criar condições para baixar a inflação, para a economia crescer e para as empresas, desde a grande indústria até o padeiro lá do interior, contratarem funcionários. Isso sim gera emprego e renda. Foi um sucesso do seu primeiro governo, no caso do governo do Lula. O Brasil cresceu 4% em média e criou 11 milhões de empregos e 40 milhões de pessoas saíram da pobreza.